levantar toda a coisa aqui, ó. Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Hoje, nesta sexta-feira, estamos fazendo uma entrevista hiper especial. Primeiro porque se trata de um tema que está provocando uma grande revolução na mente de muitas pessoas que já tinham por tendência desenvolver algo que realmente tivesse um propósito que pudesse ser considerado como definido. Como eu disse na entrevista anterior, existem muitos guerreiros por aí. Mas os guerreiros, eles se dividem, digamos, em grupos, onde entra, digamos, cada um defende a sua, digamos, batalha. Mas existem guerreiros que, lamentavelmente, não têm uma causa definida. E estes, nas condições de guerreiro, muitas vezes se tornam apenas meros observadores. No entanto, existem outros guerreiros que já nascem com o sangue correndo na veia, como realmente guerreiros com causa muito definida. E, neste caso, nós estamos hoje com um desses guerreiros, que já nasceu com um propósito muito, mas muito bem definido, que é Fábio Tabarini Fernandes, fundador do Jaguar Negro. E como ele, nós sabemos que esta luta é da humanidade, que está despertando para a existência do planeta Terra, mas a essência, também a essência da humanidade, a vida animal e a vida vegetal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo pela Web Rádio e TV Espaço Jorge Guedes. Espero que hoje a chuva não atrapalhe a gente. Pois eu estou sabendo que parece que está quase que um dilúvio aí, né, em Ilhabela, não é isso? Agora deu uma trégua, mas deu uma chuva forte aqui. Eu até achei que a gente não iria conseguir fazer o programa hoje. Muito trovão, muito raio, mas graças a Deus parece que o tempo tá ajudando agora. Deu uma limpada e parou tudo. Então vamos dizer que as grandes inteligências do universo estão a favor desse grande encontro, desse encontro magnífico. Espero que sim, viu, Jorge? Sem dúvidas que sim. Eu sou Bem, pode ter certeza de uma coisa, Fábio, eu sempre acredito que tudo tem um propósito. E os propósitos, quando eles são definidos, as grandes inteligências do universo, eles são os primeiros a dizer, o caminho está aberto. Então, podemos até encontrar algumas dificuldades, mas vamos dizer que essas dificuldades são apenas pequenos testes microscópicos para ver até onde vai a nossa capacidade de interpretá-los como pequenos desafios. E como guerreiros estamos aqui justamente para o quê? Enfrentar os desafios. E as nossas armas são o quê? A persistência. Então, a definição e, acima de tudo, digamos, usar o bom senso e saber o que é e o que não é, digamos, que deve ser feito, não é isso? Eu passaria agora, ou seja, vou aqui apresentar a vocês um hino, que no meu ponto de vista, depois que eu li esta mensagem, eu passei a considerar como um hino. Então, regendo minha própria vida. Passarei por este mundo uma só vez. Ele me foi confiado para que eu cuide de tudo o que nele já existia antes da minha chegada. Os pássaros, as florestas, montanhas, rios e oceanos, e todos os animais que vivem neles, são da minha total responsabilidade. Devo respeitá-los, amá-los e protegê-los, pois deles depende a minha própria sobrevivência. Não devo praticar ações que venham a causar dor, sofrimento
ou destruição a qualquer espécie de vida na Terra. Minha postura deverá ser a de uma sentinela que guarda, observa e protege. Sendo assim, todas as boas ações que eu possa praticar e todas as gentilezas que eu possa dispensar a qualquer ser vivente não deverão ser esquecidas nem adiadas. Devo cumprir minha missão conforme me foi destinado e aproveitar esse momento para fazê-lo, pois nunca mais voltarei a passar por este mesmo caminho. E nele só deverei deixar como recordação as minhas atitudes, os meus amigos e as minhas pegadas. Fábio Tabarini Fernandes, fundador do grupo Jaguar Negro, o espírito da natureza. Lutamos por aqueles que não podem se defender e defendemos aqueles que não podem lutar. Esta é a condição dos guerreiros, defender aqueles que não podem se defender. Fábio, para nós você sabe que é uma grande honra aqui na Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes a sua presença. E eu começo fazendo uma pergunta que muitas pessoas têm, digamos, interesse em saber, que é: o que está faltando para que o Grupo Jaguar Negro se torne uma realidade incontestável, não somente a nível, digamos, Brasil, e sim a nível mundial? Com você, Fábio. Bom, primeiro eu quero agradecer pela leitura dessa mensagem, que realmente ela foi feita num dia assim, de muita tristeza, tanto que até agora ela me comove, mesmo quando eu a escuto. E o Jaguar Negro, ele precisa de um espaço, Jorge. A gente já estava em contato com uma pessoa que mostrou interesse em fazer uma parceria, mas passaram-se 5 meses e essa pessoa ainda não se decidiu, então eu já praticamente descartei essa possibilidade. A intenção nossa, como todos já sabem, é criar um centro de reabilitação, tratamento e reintrodução de animais silvestres na natureza. Mais especificamente, felinos de grande porte, que seria, no caso, as onças de todas as espécies, né? E também o lobo-guará, que é outro animal que é muito... não vou dizer marginalizado, porque é um animal protegido por lei, mas é um animal que está... É um dos topos da lista de animais em extinção aqui no Brasil. Há pouco tempo ficamos sabendo da existência de uma espécie de lobo-guará, que é o lobo negro, que eu nunca tinha ouvido falar, que foi avistado no norte e nordeste do país, e que é um animal muito raro. E então o nosso objetivo maior é trabalhar com esse tipo de animal para tentar recuperar essas espécies que estão sendo mortas, ou atropeladas, ou por caçadores. Enfim, são animais que, se ninguém der continuidade nesse trabalho que já vem sendo feito por algumas ONGs aqui no Brasil, mas que ainda são poucas, em breve eles vão estar extintos aqui. Então, o que a gente está precisando no momento é alguém que tenha uma propriedade rural grande e que tenha interesse em fazer essa parceria com a gente, para que nós possamos montar esse centro de reabilitação e dedicar a esse trabalho. Magnífico, Fábio. Fábio, você poderia nos dar mais ou menos as dimensões desse espaço? Porque sabemos que não é somente, digamos,
levar esses animais para serem reabilitados, também precisa, digamos, de uma clínica veterinária para poder acompanhar o estado de saúde desses animais e também a própria alimentação desses animais, também, digamos, formar pessoas capacitadas para lidar com esses animais e também a própria estrutura de locomoção da equipe que vai, digamos, supervisionar essa área para que não haja, digamos, invasão, intrusos, porque sabemos que, infelizmente, existem muitos sem noção, muitos inconscientes, que quando sabem que existe uma área mesmo protegida, eles arriscam. Então, qual seria, na verdade, essa dimensão em termos de hectares, metros, para que possamos, digamos, desenvolver, ou seja, que as pessoas interessadas possam se apresentar, digamos, para realizar esse propósito? Bom, a área, Jorge, ela tem que ser uma área grande. Como você mesmo disse, nós temos que ter toda uma estrutura, não só de tratamento veterinário, mas de alojamento do pessoal que vai trabalhar com a gente no projeto, que praticamente nós iremos morar dentro dessa área, tá certo? É um trabalho que requer atenção 24 horas por dia, não adianta você fazer uma coisa que funcione só durante o dia, sendo que a maioria desses animais, eles possuem hábitos noturnos. Então, à noite é que o cuidado e a atenção tem que ser redobrada. Então, é uma área grande. Eu não vou dizer em hectares, em alqueires, porque fica difícil da gente poder mentalizar. Mas tem que ter, no mínimo, 50 mil metros de área, daí para mais. Tá? Porque uma onça você não pode criar ela num espaço de 2x2. Você teria que ter uma área grande para ela poder se locomover e para ela não se sentir restrita, tá? Porque isso influi também no comportamento do animal. Se você tem um animal que está acostumado a andar 50 km por dia e prende ele num espaço de 2x2, esse animal vai ficar hiperestressado e vai ser muito difícil você conseguir trabalhar esse animal para poder dar o cuidado para ele que ele precisa ter, tá? Então tem que ter uma área grande para você ter a condição de ter os animais mais próxima da condição que ele teria na natureza, se estivesse solto. E ao mesmo tempo a gente precisa ter também espaço para poder montar a parte toda de atendimento veterinário, de rastreamento, de alojamento, de refeitórios. Enfim, é uma estrutura complexa, cara e necessita de apoio realmente, porque sozinho não dá para fazer isso. Sem dúvidas, Fábio. Inclusive, vou lhe fazer uma pergunta que até já tinha feito, se não me engano, essa pergunta para você, mas fiz a caráter, digamos, muito pessoal. Existem pessoas que são ligadas à área da veterinária e que eles estão interessados em saber como fazer para se apresentarem e até mesmo, digamos, oferecerem, vamos ser bem objetivos, oferecerem os serviços para que a organização Jaguar Negro possa começar, digamos, a formar essa equipe de veterinários e de pessoas capacitadas para lidar com esses animais. Olha, eu estava dando o endereço do nosso site, só que pelo site vai ficar mais difícil das pessoas entrarem em contato. Então, se aqueles que tiverem interesse em futuramente trabalhar junto com a gente, em qualquer área, não precisa ser especificamente área veterinária, tá certo? O Instituto Jaguar Negro vai ser criado e o Instituto vai precisar de pessoas de todas as áreas para trabalharem conosco. E eu gostaria que essas pessoas entrassem em contato comigo diretamente, mandando uma solicitação de amizade através do Facebook, para o meu nome mesmo, que é a minha conta pessoal, é Fábio T. Fernandes.
que é esse nome que está aparecendo aí embaixo na legenda. É só as pessoas entrarem em contato, enviarem uma solicitação de amizade, eu adiciono essas pessoas ao grupo do Facebook, tá certo? E assim que o Instituto estiver aberto, nós estaremos já em contato via mensagens, tá? Pelo Facebook, e fica muito mais fácil de eu fazer o cadastro e manter o contato com essas pessoas que têm interesse. E o grupo, a partir do momento que a fundação, ou o Instituto, no caso, estiver já registrado e que a gente estiver com a área que já estiver em vias de começar, de iniciar os trabalhos, então eu faria um cadastramento dessas pessoas e faria o contato com eles para ver se há interesse, se eles têm condição de se locomover, isso tudo que a gente montaria depois, tá certo? Então, eu acho que o mais fácil é entrar em contato comigo através do Facebook. Perfeito. Pela minha conta, que é nesse nome mesmo que está aí na tarja aí do vídeo. Do vídeo, Fábio T. Fernandes, magnífico. Isso. Fábio, e outro detalhe, existem pessoas que estão interessadas em saber como participar monetariamente. Eles querem saber se existe um valor pré-definido ou se cada um pode, digamos, fazer a doação mensal, bimestral, trimestral, conforme as condições deles. Jorge, eu não estipulo valor e não estipulo condição de doação. Eu acho que doação parte da pessoa, é uma coisa sua, é uma vontade sua. Então ninguém pode te obrigar, tá, a doar. Eu acho isso muito errado. Você estipular um valor que a pessoa tenha que doar todo mês. Eu acho que cada um doa aquilo que ele puder, aquilo que ele quiser e se tiver condição de fazer, tá? O nosso objetivo não é visando lucro, tá certo? O dinheiro para nós é importante para a gente poder manter esse trabalho, para manter as despesas que são grandes, com a alimentação dos animais, com folha de pagamento, enfim, com tudo que a gente vai precisar ter dentro desse instituto e dentro do centro de reabilitação, que é o que mais vai exigir da gente uma verba financeira alta. Mas eu não estipulo valor. Se a pessoa puder doar R$5, se ela puder doar R$10, se ela puder doar 1 milhão, isso vai ficar a critério dela, tá certo? Em relação à doação em si, eu só vou começar a aceitar doação a partir do momento que o Instituto estiver legalizado. Tá? Magnífico. Não quero, não cobro de ninguém taxa de inscrição dentro do Jaguar Negro, não cobro doação. Eu acho que o trabalho da gente é um trabalho voluntário. Eu dedico o meu tempo porque eu tenho esse tempo para dedicar. Muitas pessoas que estão com a gente dentro do grupo também, na internet, também se dedicam ao grupo, lutam junto com a gente, e o grupo está crescendo a cada dia. Hoje, eu acredito que hoje a gente vai atingir o limite de 4.000 membros no grupo, que já está quase com isso. Então, para a gente é um... Então, na verdade, Fábio, vamos dizer, isso aqui quem está falando sou eu, Jorge Guedes. Existem também muitas formas de participar e de doar. Então, vamos dizer, só em partilhar e comunicar os amigos através das redes sociais que a Jaguar Negro existe, já é uma forma de estar apoiando este instituto. Então, na verdade, você que tem interesse que as espécies que estão, não somente as espécies que estão em vias de extinção, todas as espécies merecem proteção. Mas é óbvio que aquelas que já estão praticamente correndo o risco, que são contadas hoje no planeta Terra, inclusive tem espécies que eu fiz uma pesquisa, que, se não me engano, parece que tem 3 ou 4, digamos, animais que estão realmente, digamos, praticamente que sumindo. Então, uma coisa que você pode fazer é se aliançar ao grupo Jaguar Negro e começar a divulgar. Não importa qual é o seu país, não importa qual é o seu continente, você pode fazer esse grande movimento.
Porque eu acho que um movimento, ele pode começar com 2, 3, mas depois esse movimento obrigatoriamente tem que ser, digamos, acompanhado por todos os membros e todos aqueles que querem fazer parte. Então, podem ter certeza, podem chegar mais pessoas, né, Fábio? Aqueles que desejarem, está tudo aberto para que eles possam, digamos, fazer parte do Instituto Jaguar Negro, correto? Com certeza, porque como as grandes ONGs mundiais, o Jaguar Negro vai continuar na internet, vai continuar fazendo o trabalho de conscientização ambiental, porque eu acho isso mais importante. Tá? Isso tudo que eu estou pretendendo fazer é consequência desse trabalho que a gente já faz na internet há 1 ano e meio, quase 2 anos. Tá? Então é um trabalho que já vem, é aquela história que nem você falou, é um trabalho de formiguinha, começou com 1 e hoje tem quase 4.000 pessoas dentro do grupo, e fora os outros grupos que me adicionaram a eles, eu hoje estou adicionado em mais de 100 grupos dentro do Facebook, só um deles tem 44.000 membros. Fantástico. Então são pessoas, e não são somente grupos ambientalistas, são todos os grupos que, de certa forma, lutam por qualquer tipo de preservação, tá? Ou de respeito a direitos humanos, a direitos à vida. Então, eu percebi que hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso, em preservar, porque de fato o planeta está partindo para um destino que não é o destino que a gente quer. Sem dúvidas. Tá? E qualquer pessoa que quiser participar do grupo, seja para ser um cyberativista ou um ativista ativo mesmo, tá? Vamos dizer assim, um ativista real que vai sair às ruas, que vai lutar pela causa, que vai botar a cara a tapa, qualquer pessoa pode pedir acesso ao grupo, adesão ao grupo através do Facebook, através da internet. E, como eu disse antes, a partir do momento que o Instituto estiver realmente legalizado, que for uma coisa construída, tá? Vamos dizer assim, palpável, que existir não só na internet, mas que existir na realidade, a gente vai ter no nosso site, tá? Para poder fazer o cadastramento das pessoas, para poder receber essas pessoas e para vestirem a camisa mesmo do grupo e sair à luta junto com a gente. Magnífico. Bom, aqui na Web Rádio você já sabe, né? Na Web TV, e pode ter certeza que muitas pessoas de outros países, inclusive Portugal, já estão ativando, ou seja, já estão passando a ser, digamos, os cyberativistas. Então, eu tenho certeza absoluta que vão aparecer muitas outras pessoas pedindo, solicitando, digamos, para serem adicionados no grupo. E é óbvio que ser um cyberativista é fantástico, mas vamos também fazer um trabalho para que este grupo cresça em todos os aspectos. Na verdade, todos nós precisamos entender que a vida, ela não se restringe apenas à vida humana. Nós, seres humanos, que nos consideramos, vamos até dizer, o centro do universo, esquecemos que aqui, neste planeta, existem bilhões de espécies de vidas ancoradas e que coexistem sem nos maltratar. Nós, que somos, digamos, os superiores, porque nos consideramos seres pensantes, então julgamos que podemos determinar o que fazer ou não fazer com estas vidas. Se elas existem, é óbvio que existe um motivo. E se este motivo deixar, digamos, de existir por falta de capacidade, vamos até dizer, consciencial do homem, pode ter certeza que nós, homens, estamos nos declarando realmente uma espécie que não tem o menor valor. E que qualquer ser animal, apesar que nós, humanos, somos animais, mas me refiro a espécies que estão, digamos, em vias de extinção, que, inclusive, eu achei impressionante, foi que nós estávamos, inclusive, Fábio, comentando há uns dias atrás,
sobre os sheiks, os príncipes árabes. E eu estava até comentando com você que eu conheço alguns e que, em particular, ele tem um hobby, que é comprar animais caríssimos, que são as onças, que são as panteras, girafas. Bem, vamos dizer que ele tem um zoológico. Um zoológico particular. Mas o que acontece? Como todo inconsciente, ele que me perdoe, ele pode até estar assistindo e que assista, entenda e até colabore doando, porque o que ele gasta com esses animais para depois, quando cansa dos brinquedinhos, deixá-los no meio do deserto, para que morram de fome ou de sede, bem, eu creio que isso é um ato hediondo, um ato que, honestamente, não é o comportamento esperado de um ser humano, principalmente daqueles que se dizem que têm, digamos, capacidade, condições de poder, não é manipular, mas de fazer com que a vida se prolongue, que a vida se venha a ser difundida. Então, se caso você está me ouvindo, pode ter certeza, Jaguar Negro aceita todo o dinheiro que você investir em comprar de traficantes animais para depois cansar e jogar lá no meio do deserto, pagar combustível do seu jatinho particular para vir buscar os animais nos diversos continentes que você tem acesso. Bem, eu sei que só com esse dinheiro você pode ter certeza, você vai estar, não é ajudando 1, 2 animais, você vai estar ajudando muitos animais. E aqui, nós da Jaguar Negro, digo nós porque eu faço parte do grupo. Com a certeza. Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes faz parte do grupo. Então, em vez de você ficar se mostrando com uma onça pintada, maravilhosa, tenha certeza que quem aparece não é você. Você pode até vestir branco, mas não é você que está aparecendo, quem está aparecendo ela. Porque aqueles conscientes, antes de olharem para você, vão ver quem está do seu lado. E vão logo pensar, afinal, o que esse estúpido está fazendo com esse animal? Quando esse animal deveria estar no habitat natural, sendo, digamos, muito bem tratado, preservado. Bem, esta é a finalidade da Jaguar Negro. Existe um outro detalhe, Fábio. Advogados que queiram, digamos, entrar para movimentar todo esse processo, porque eu sei que é um processo demorado e precisa, no caso, ter assinaturas de muitas pessoas para poder se consagrar, ou seja, para se tornar uma realidade, digamos, com peso e medida. Se esses advogados eles quiserem apresentar os seus serviços, lógico que a Jaguar Negro não paga nada a ninguém. Muito pelo contrário, a Jaguar Negro ela é filantrópica, ela está fazendo com que a vida continue. Então, se você faz pelos animais, pode ter certeza, você está fazendo por você, porque você está dando continuidade à vida. Então, se você não valoriza a sua vida, aí já passa a ser um problema seu. Mas, pelo menos, aprenda uma coisa, que valorizar a vida, seja qual for a espécie, é um ato humano. Então, mostre que você realmente é humano. Não estou fazendo apelo, eu estou apenas dizendo a realidade. Porque, na verdade, existem muitas pessoas por aí, e digo porque conheço, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho meias palavras. E isso é uma característica que eu gosto, por saberem que, para mim, é indiferente se gostam ou não gostam do que eu falo. Tanto é que eu vou abordar um tema que, no meu ponto de vista, se tornou uma situação altamente constrangedora. E vou falar abertamente porque eu participei durante muitos anos na Europa. E continuo ativamente na Europa. E pode ter certeza, só deixo a Europa o dia que eu morrer. E assim mesmo, olha lá. E olha lá mesmo, Fábio, olha lá mesmo, porque eu acredito nas vidas, a vida após a morte. Eu também acredito. Eu acredito na vida depois da morte e acredito na obsessão, e eu posso até me tornar um obsessor desses inconscientes que estão fazendo, aterrorizando. Porque então seremos dois. Seremos dois e com certeza muitos estão dizendo, então seremos tantos, e seremos mesmo. Uma coisa que eu acho impressionante é o que está acontecendo, que aconteceu há 2 anos na Espanha e que agora está acontecendo em determinados municípios, ou seja,
cidades de Portugal. Na Espanha, 2 anos atrás, quando a caça começou a reduzir, ou foi proibida, algo assim, os caçadores, eles mataram de maneira absurda, irracional, mais de 60 mil cães, que eram exclusivamente treinados para caça. Então, eles mataram de uma forma com requinte de crueldade, onde mostraram aquele nível psicopata do mais alto, digamos, não sei nem como explicar, porque em palavras fica difícil de explicar determinadas situações que a gente vê e sabe que acontecem, e que muitas vezes não são divulgados. E quando são divulgados de uma maneira muito, mas muito tímida. Então, eles mataram esses cães afogados, com um tiro, enforcados, envenenados, deixaram amarrados na beira de estrada para morrerem de fome, e pouquíssimos se mobilizaram para salvar. Alguns cães foram salvos, foram adotados. Mas, devido a esses cães serem treinados para a caça, muitos não acreditam na possibilidade da reabilitação desses cães para conviverem num meio familiar. Até aí eu entendo, mas o que eu não entendo é que, digamos, vamos até dizer que há pouco tempo atrás, o senhor, excelentíssimo rei Juan Carlos, estava caçando elefantes. E ainda caiu, e a mídia toda ficou, digamos, reverenciando essa queda do rei espanhol, que, no meu ponto de vista, que Deus me perdoe, nada mais é do que um grande obtuso. O que está acontecendo em Portugal também não fica nada atrás. Eu entendo que o país está vivendo, sim, uma crise econômica, mas eu creio que a pior crise não é econômica que uma população pode viver, e sim é a crise de consciência, é a crise do respeito, é a crise da compreensão, de entender que a vida ela tem que ser respeitada. Porque se não fosse para ser respeitada, ela não existiria. E se estamos todos aqui embolados, animais, porque nós somos animais, mas nós tentamos nos diferenciar, que é o complexo máximo de inferioridade do homem, querer ser superior. Então, eu creio que antes da crise, de qualquer crise financeira, seja qual for, a crise maior é essa crise ética. É a crise onde a dignidade vai a menos zero. Então, em Portugal, muitas câmaras, o que aqui nós chamamos de prefeitura, começaram a fechar os canis, porque eles não têm condições de manter esses cães. Mas o que acontece? Eles, em vez de promoverem, digamos, uma campanha e até conscientizarem a população embrutecida, porque realmente são embrutecidos, isso eu me refiro à humanidade, não é somente aos portugueses ou espanhóis, isso acontece em todos os países, por mais elevados, ou seja, por mais conscientes que sejam. Então, o que acontece? Simplesmente resolveram abater esses cães que estavam nesses canis. Então, eu creio que, a partir desse momento, o lado humano passou a ser zero. Então, vamos tomar consciência, vamos começar a nos conscientizar. Se querem defender alguma coisa, como muitos perguntam, qual é o meu propósito na vida? Se você ainda não tem consciência de qual é o seu propósito na vida, pode ter certeza que, se você começar a defender a vida, você já está fazendo com que o seu propósito realmente venha à luz. Quem sabe não seja este o seu destino. E aqui na Jaguar Negro, pode ter certeza, você é muito bem-vindo. Dentro de um segundo, voltamos com o nosso ilustre convidado, Fábio Fernandes. Fábio, só um segundinho. À vontade, Jorge. Até já. Até já. Depois você só volta no assunto lá do advogado. Certo. Não, é porque você falou, aí você pulou para outro assunto e ficou no ar, né? Só para a gente poder finalizar o assunto lá. Estou de vez em quando desligando o som
mão do meu microfone para poder tossir, viu, Jorge? Que a gripe ainda não acabou. Não, ainda tá uma tossinha brava. Mas tá bem melhor do que estava na terça-feira. Falou. Fábio, eu acabei cortando antes do intervalo, porque eu realmente estava indignado. E estou indignado com essa situação, com essa falta, digamos, de capacidade de equacionar o valor da vida que nós homens não, a maioria, né, dos homens tem. Mas voltando à questão do advogado, ou seja, dos advogados, eu pergunto isto porque alguns pessoas que eu conheço e que trabalham na área jurídica, tanto aqui do Brasil como também de outros países, eles perguntaram se a Jaguar Negro estaria aberta, digamos, aos eles prestarem esse tipo de serviço para que a Jaguar Negro possa, digamos, se expandir, não só a nível Brasil, e sim a nível, digamos, internacional. Tem sim, Jorge. Tem, nós vamos precisar mesmo montar um departamento jurídico dentro do Instituto Jaguar Negro, porque, como você sabe, a partir do momento que você começa a lidar com vida, você começa a tentar preservar alguma coisa, você vai pisar no calo de muita gente. Então, a gente vai... o Instituto Jaguar Negro vai precisar realmente de um departamento jurídico, mesmo porque é uma empresa, não deixa de ser uma empresa. Não tem fins lucrativos, mas é uma empresa. E como toda empresa, ela tem que ter todos os departamentos que exigem para o bom funcionamento de uma empresa. Como eu disse antes, volto a repetir, vai ser o mesmo esquema de pessoas que iriam trabalhar ativamente conosco. Quem quiser pode entrar em contato através do Facebook e a gente vai fazer o cadastro dessas pessoas, e a partir do momento que o Jaguar Negro estiver em funcionamento, nós manteremos contato para montar esse quadro, vamos dizer assim, não seria, no caso de advogados, de profissionais liberais, eu não vou falar como funcionários, mas sim como sócios colaboradores, tá certo? Magnífico. Então, no caso, eu estou falando advogados, mas também existem juízes, são vários que entraram em contato comigo fazendo esta pergunta. Então, você, no caso, acabou de dar uma resposta fantástica. Não é, digamos, uma simples instituição, é uma empresa. E como toda empresa, realmente precisa de um corpo jurídico eficiente, porque sempre existem aqueles que são do lado do contra, vamos dizer assim. Mesmo sabendo que a empresa, ou seja, que o instituto, a instituição, está fazendo um trabalho para o benefício da própria humanidade, porque se estamos preservando os nossos animais, nós estamos também nos preservando, pelo menos na qualidade de seres humanos. Então, é lógico que muitos vão tentar tirar pedra. E sem dúvidas, né? Temos que ter um bom corpo jurídico para quando atirarem também a pedra, não seja uma pedra, digamos, com a mão, seja logo uma catapulta que acerte na cabeça de quem não tem nada. Não, porque pessoas que não têm absolutamente nada para fazer e vão procurar, digamos, incomodar os outros, o mundo está cheio. Mas pessoas que realmente queiram fazer alguma coisa, pode ter certeza, você conta a dedo. E quando encontra, pode ter certeza, aquele ainda é atacado, como todos. Olha, tem porque a partir do momento que você começa a tentar fazer alguma coisa para o bem, você vai estar pisando no calo de alguém, né? Porque a gente sabe que
que muita gente ganha muito dinheiro, que nem você mesmo disse, com contrabando de animais, como ganham dinheiro os laboratórios que utilizam animais para pesquisa. Hoje até eu estou meio comovido, porque um grupo de ambientalistas teve uma atitude assim digna de aplauso, de apoio, e tanto o Jaguar Negro como muitas outros grupos devem estar apoiando esse pessoal e aplaudindo. O pessoal da Força de Libertação Animal. Eu tiro o chapéu e bato palma, porque hoje eles invadiram, não vão usar invasão, mas eles entraram em um laboratório do Instituto Royal, na cidade de São Roque, 200 ambientalistas, e libertaram 200 cães da raça Beagle que iriam ser sacrificados ou utilizados para pesquisa. Muitos deles já demonstravam sinais de maus tratos. Já havia sido feito um boletim de ocorrência por parte desses ambientalistas que já estavam posicionados na frente dessa empresa há muitos dias, e essa madrugada eles resolveram que deveriam tirar os animais, porque tinham tido uma notícia de dentro do próprio instituto, de um funcionário que não foi identificado, lógico, que os cães seriam todos sacrificados e iriam desaparecer com os animais de lá para descaracterizar os maus tratos, para não ter prova nenhuma. Então, essa atitude deles foi digna de aplauso e de apoio de todo o país e de todo o mundo que se preocupa com preservação. E também tem um detalhe, tem muitas pessoas que, sem dúvidas, essas podem até se sentir profundamente magoados, mas olha como estão preocupados. Se estão magoados, ó, que grande problema deles, né? Que se preocupam muito em criar, já que estamos falando em cães, criar cães para a rinha. Eu creio que isso também é um ato terrível, né? Porque rinha é onde o animal se embrutece cada vez mais e um passa a matar o outro como lucro para esses vândalos, não é isso? Isso inclusive no Brasil é crime, né? Tanto rinha de cães quanto rinha de galo, de qualquer outra espécie animal, isso é crime, previsto na própria Constituição Federal, isso. Inclusive, eu até estava aqui lendo todos temos o direito a um meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado. Constituição Federal Brasileira, ou seja, que na verdade esses animais eles têm direitos assegurados, não é isso? Exatamente, artigo 255 da Constituição Federal Brasileira de Direitos Humanos, que também inclui direitos de vida de qualquer espécie, porque ele não diz, esse artigo ele não especifica somente a vida humana, ele fala de direitos à vida. Magnífico. Tá? Ou seja, então isso abrange qualquer tipo de vida. E é nesse artigo e nesse ponto que a gente se bate para poder derrubar muita coisa que é feita de errado nesse país. Magnífico. Agora que você tocou nesse assunto, digamos, de laboratórios, uma coisa que me intriga é que, bem, o século XX, como nós sabemos, foi o século considerado, digamos, da biofísica, correto? E hoje nós estamos no século XXI, que é considerado o século da biotecnologia. E há uns dias atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma empresa, é uma multinacional, que é uma empresa, digamos, que ela trabalha com manipulação, digamos, transgênicos, algo do gênero, que é a Monsanto. Você tem informações a respeito dessa empresa, o que essa empresa faz? Porque eu sei, inclusive, que tem um livro que eu até anotei aqui, eu não consegui encontrar, digamos, o nome desse livro, eu anotei por aqui. Eu não sou, digamos, desorganizado, mas às vezes a coisa acontece. O Mundo Segundo a Monsanto. A Monsanto. Exatamente. Foi feito, inclusive, um vídeo. Isso aí é uma denúncia, não é eu não sei se é livro, mas é um vídeo que está no YouTube. Não, tem o livro também.
Tem o livro também? Porque O essa livro eu não tinha denúncia... conhecimento. Eu vi o vídeo Não, a sobre denúncia isso. surgiu a partir desse livro. Ah, tá. Então, no caso do vídeo, que foi o que eu assisti, é uma denúncia que ela deveria ser, vamos dizer, mais aceita pelos governos, principalmente do Brasil, porque na maior parte do mundo a semente transgênica já foi proibida, mas aqui no Brasil ela é liberada. Em Portugal também é liberado, sabia? Em Portugal também? É, liberado também. É. Então, o que acontece? A Monsanto, eles são os maiores fabricantes de pesticidas do mundo, tá? Eles produzem um pesticida que é chamado de Roundup e conhecido aqui no Brasil como mata-mato. Ah, que é aquele glifosado, né? Eu não Tal sei de bem a herbicida composição Roundup, química dele, mas que se chamam, o Roundup, eu sei. É. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma jogada no mundo para poder vender o pesticida. E para obrigar as pessoas a continuarem usando pesticida. Esse papo de semente transgênica, né, porque é retirado o gene de uma planta na natureza e é colocada na semente, isso é tudo mentira. O gene que eles colocam na semente é o gene do Roundup. Então a planta vai crescer, vai se desenvolver já imune ao veneno, porque ela já possui o veneno dentro dela. Então você faz uma lavoura, por exemplo, de soja ou de milho, ou qualquer lavoura de semente transgênica, e logicamente essa lavoura vai ser atacada por pragas, ela vai ter as espécies de vegetais naturais, né, que seriam ervas daninhas para essa lavoura, consideradas ervas daninhas, que você vai utilizar o mata-mato para limpar essa lavoura e manter ela imune a algum agente nocivo a ela. Você utilizando o Roundup, você vai eliminar toda e qualquer vegetação que houver, porque não é só mata-mato, ele mata qualquer coisa, tá certo? Inclusive a própria semente que já foi, no caso, infectada com ele, ou seja, essa manipulação genética, que sofreu essa manipulação genética? Não, a semente que foi infectada com ele, caiu minha luz aqui, mas daqui a pouquinho a gente dá um intervalo e eu arrumo aqui de novo. Perfeito. A semente que foi infectada com ele é a única que vai ser imune ao veneno, tá certo? Quando você utilizar esse veneno na lavoura, você vai matar tudo que existe na lavoura, menos a planta que tiver o gene do veneno. Porque ela já tem o veneno dentro dela, ela já se tornou imune ao veneno. Só que isso causa um problema. Não, vários. Até mesmo a florada dessa lavoura, ela vai possuir o DNA desse veneno. Tá certo? Houve há pouco tempo uma pane nos criadores de abelhas, nos apicultores, produtores de mel, que num certo dia todas as abelhas do apiário amanheceram mortas. Nossa. E ninguém sabia o motivo. Começaram a entrar em pânico, porque a abelha ela é um inseto tão importante, ou mais importante, do que qualquer outro, pelo fato dela ser a maior responsável pelo reflorestamento, pela polinização, tá? E começaram a pesquisar o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo, e descobriram que esse apiário, essas colmeias, estavam próximas a uma lavoura transgênica. Foram pesquisar o mel estava contaminado com o gene do veneno. Aí acharam que era porque o veneno estava sendo pulverizado na lavoura. Aí começaram a pesquisar a lavoura. Descobriram que o veneno não era absorvido somente pela planta, mas ela já nascia com ele. Pelo fato dela possuir o veneno no seu na sua formação genética. Então o que estava acontecendo?
A lavoura feita com semente transgênica, ela produz uma flor que vai ter um pólen que também vai possuir o DNA desse veneno que foi introduzido na semente, sendo que todo animal, todo inseto que utilizar esse pólen para produzir seu alimento, no caso das abelhas que se alimentam do próprio mel que elas produzem, eles vão acabar sendo contaminados e mortos também por esse veneno. E era o que estava acontecendo. A partir desse momento, a maior parte dos países europeus proibiram a utilização de transgênicos no país e proibiram a utilização do Roundup no país. A América do Sul, não sei quantos países da América do Sul, mas o Brasil, eu tenho certeza que cento e poucos mil hectares ou alqueires de terra já são plantados com transgênicos, são lavouras de sementes transgênicas. E o Brasil não tem uma lei que regulamente isso e não está preocupado com isso. O que os produtores querem é produzir para exportação, não se importando se aquilo que eles estão produzindo vai ser nocivo à saúde humana ou não. E isso foi denunciado nesse livro, no caso, né, que você falou, que é O Mundo Segundo a Monsanto. Exato. Por uma pessoa que trabalhou ou que teve problema com esse laboratório, não sei direito qual foi o motivo dessa denúncia, mas que ele prova isso tudo, ele mostra inclusive fazendas nos Estados Unidos que foram perdidas para a própria Monsanto devido à política deles. Eles vendem a semente, mas você tem que plantar todas, você não pode guardar a sobra da semente para replantar no ano seguinte. E alguns fazendeiros fizeram isso. Sobrou semente, eles guardaram e no outro ano replantaram. Só que quando eles fizeram um contrato de aquisição de semente com a Monsanto, eles assinaram uma cláusula nesse contrato, se comprometendo a não reutilizar. E devido a essa reutilização, eles perderam as fazendas para a própria Monsanto. Porque a indenização que ela entrou em cima deles era tão alta que mesmo perdendo a fazenda, eles não tinham como pagar essa indenização. Então, na verdade, essa empresa, ela trabalha, digamos, em cima de falcatruas, vamos dizer de má assim. fé, de má fé. Não é isso? A intenção da Monsanto é dominar o mercado de sementes, de produtos alimentícios do mundo todo. Inclusive, existe uma alteração na própria cana-de-açúcar, né? Uma alteração genética que essa Monsanto já vem manipulando há alguns anos, não é isso? Olha, da cana-de-açúcar eu não sei te dizer, Jorge. Agora, do milho, da soja, de algumas outras sementes que são utilizadas e que seriam as maiores produções aqui do Brasil, isso com certeza eles são responsáveis sim. Essas sementes são sementes transgênicas fabricadas e produzidas por eles. Agora, na verdade, todos nós sabemos, eu entendo perfeitamente bem que existem muitas pessoas, talvez até por falta de informação, que são a favor dos transgênicos. Como até uma vez houve uma conferência onde eu falei que os transgênicos são a porta mais aberta, mais escancarada que existe para, digamos, as doenças raras, desconhecidas, que muitas vezes são debatidas e que ninguém chega a conclusão nenhuma, porque os transgênicos, eles têm a capacidade de, digamos, desenvolver doenças cancerígenas. Então, lógico que esta empresa, ela está sendo, digamos, a responsável pela saúde, ou seja, pela má saúde de milhares, ou seja, até de milhões de pessoas no mundo inteiro. Porque eu estava também fazendo uma pesquisa, nós usamos o Knorr, nós usamos produtos da Nestlé, nós usamos produtos da Nabisco e muitos outros. E sei que essa empresa, direta ou indiretamente, ela tem, digamos, exerce uma influência muito grande. Ou seja, ela sem dúvidas é dona, não é isso? Os produtos que a gente utiliza, até como o próprio óleo de soja, ele vai conter o mesmo DNA da semente.
Porque o veneno ele não tem efeito passageiro, ele tem efeito acumulativo, tá certo? A partir do momento que você começa a ingerir produtos que contenham o veneno, ele vai se acumulando no seu organismo. Você não vai conseguir eliminar esse veneno do organismo. E com o passar do tempo, isso vai causar uma série de problemas, uma série de doenças que não vão ter cura. Você vê que os casos de câncer ultimamente aumentaram em muito no mundo todo, Isso, no devido mundo à todo. utilização de produtos fabricados com sementes transgênicas. E agora que se descobriu o motivo disso, é que os países estão proibindo a utilização dessas sementes. Agora, eu não entendo por que o Ministério da Saúde aqui no Brasil e o próprio governo federal não aceitam isso e não barram esse tipo de comercialização aqui no país. Uma coisa que eu não consigo entender é a satisfação, até mesmo dos nossos políticos, em ouvirem, digamos, no estrangeiro, como a maioria dos países que se consideram do primeiro mundo, consideram o Brasil, como muitos países aqui da América Latina, países emergentes. Muito bem, nós podemos até ser emergentes, mas, na verdade, eu acho que quando se trata de vida, de qualidade, eu creio que uma empresa dessas, eu acho que qualquer político que realmente tenha bom senso e que queira defender quem pelo menos depositou um voto de confiança nele, eu acho que ele poderia fazer. Mas o que acontece? Eu creio, bem, aqui são palavras minhas, Fábio, mas eu creio que por trás Uhum. de tudo isso deve ter um grande, digamos, uma máquina de suborno por trás de tudo isso, né? Ah, com certeza tem, né, Jorge? Com certeza tem, porque se você parar para pensar, tudo que gira no mundo gira em torno do quê? Do dinheiro, não é isso? É, sem dúvidas. Tudo no mundo gira em torno do dinheiro. Então, ninguém está preocupado se aquilo que eles estão, que eles estão fazendo vai causar prejuízo para alguém, ou se vai destruir uma população inteira, ou se vai acarretar um monte de problema, desde que ele tenha o lucro dele. Aqui no Brasil a gente está cansado de ver políticos que são eleitos pelo povo, em vez de trabalharem para o povo, trabalham para si próprio. Você vê que toda essa manifestação que ocorreu aí há pouco tempo atrás, e que ainda vem ocorrendo, é devido à corrupção que existe dentro do governo. Quantos bilhões eles não roubam do país todos os anos? Enquanto o povo está morrendo de fome, está morrendo sem atendimento hospitalar, está morrendo, sabe, não é nem maca, jogado no chão nas filas dos hospitais, porque não tem nem hospital para atender a população. Então, tudo que no mundo todo gira em torno do dinheiro, né? E eu sei lá, eu acho que enquanto as pessoas não se conscientizarem de que dinheiro não é tudo no mundo, é um mal necessário. Você não vive sem dinheiro, mas você pode viver muito bem com pouco dinheiro. Basta você não querer abraçar o mundo com as pernas, não querer ter mais daquilo que você pode ter. Não adianta eu querer ter uma Ferrari se eu não tenho dinheiro para manter. Eu posso ter até dinheiro para comprar, mas não tenho para manter. Concordo. Isso tudo é consumismo. Tá? Isso é modismo, é consumismo. É a mesma coisa de usar um casaco de pele de animal. Tá certo? Crime, né? É consumismo, é moda. As pessoas têm que entender uma coisa: a gente não vive em função de moda. A gente não vive em função daquilo que os outros querem empurrar pra gente. Você precisa de tão pouco para viver bem. Por que você quer mais do que aquilo que você tem necessidade? Mas aí que É a está o tal da detalhe, ganância né? humana. A ganância humana e também a falta, digamos, de personalidade, né? Porque, como você falou, modismo. Eu creio que as pessoas que seguem esse modismo, elas não têm uma identidade definida. Elas não têm uma personalidade definida. O que elas querem é acompanhar a massa. Então, digamos que é a hipocrisia, o carnaval da hipocrisia, onde um faz, eu não tenho condições, mas eu tenho que fazer porque assim eu me sinto integrado num grupo isolado.
Porque, na verdade, o que acontece é cada um... E na realidade é uma minoria, né? É uma minoria, sem dúvida. Porque a realidade do mundo é bem diferente. Totalmente. Mas o grande problema é que esta minoria, ela tem uma capacidade, digamos... A minoria dominadora, né? Exatamente. De dominar e infiltrar ideias naqueles que muitas vezes têm já, digamos, a natureza, ou seja, a tendência de querer fazer, é onde muitas vezes também acontecem, digamos, situações como crimes, onde vem através dessa pequena minoria que vão tentando, digamos, quem já é fraco se torna ainda mais fraco. Essa é a realidade. Com certeza. Vamos dar apenas uns segundinhos e já retornamos com Fábio Fernandes e Jaguar Negro. Até já, Jorge. Até já, Fábio. Consegui pegar uma lâmpada daqui de cima e trocar. Dá tempo de pegar um cafezinho lá, Jorge? Tá, fica à vontade. Então, beleza. Pronto, já estou de volta. Deixa eu só trocar essa luz aqui, Jorge, porque tá muito forte. Estamos mais uma vez para dar continuidade a esta entrevista fantástica. E, inclusive, Fábio, eu estava aqui observando o título do livro, que inclusive é considerado um livro polêmico, O Mundo Segundo a Monsanto. Então, inclusive, segundo pesquisas apresentadas, foi a multinacional Monsanto que produziu o agente laranja usado na guerra do Vietnã. Sabia disso? Sabia. Você tem mais alguma informação que possa aprofundar os nossos conhecimentos em relação aos produtos e que, digamos, que são considerados tóxicos produzidos por esta empresa, Fábio? A respeito disso, não, eu fiquei mais, vamos dizer assim, o que me chamou mais atenção, o que me interessou mais foi em relação ao transgênico. Porque isso aí provoca danos gravíssimos na saúde, quer dizer,
nós, naturalmente, a partir do momento que nascemos, já vamos nos deteriorando. Que muitas pessoas acreditam que o crescer é ir, digamos, para a juventude. Não, nós, a partir que nascemos, nós estamos envelhecendo. Então, O relógio corre para trás, né? Exatamente. Então, nós estamos nos decompondo, nós estamos nos deteriorando. Lógico, chegamos no auge que nós conhecemos como adolescência, juventude, mas, inevitavelmente, nós vamos, digamos, ser velhos e vamos Como novamente... tudo na natureza, né? Até uma planta é assim, né? Tudo, exatamente. Então, a semente que é a vida. Exatamente. O resultado, vamos dizer, que é, digamos, a decomposição, que vai se apresentando com o tempo. Mas o que acontece? A partir do momento que qualquer semente ela é alterada geneticamente e nós passamos a consumir, como eu fiz a pesquisa, a Nestlé, a Nabisco, eu até anotei, só não sei onde foi, mas eu anotei. São marcas conhecidas no mundo inteiro, como a Quinor mesmo. Quem não usa Quinor? Todas as donas de casa usam a Quinor. Quinor, Maggi, todos eles, Maggi, né? Exatamente. Quer dizer, na verdade, elas pertencem à Monsanto. Pelo menos a Quinor eu tenho certeza, porque está na pesquisa, inclusive os próprios advogados, cientistas, a comunidade científica, que se recusou a trabalhar para a Monsanto quando descobriram todas essas trapalhadas que ela fazia, esses cientistas eles foram anulados. A comunidade científica até os rejeitou. Mas o que acontece? Como você falou, a peso de ouro, lógico que todo mundo presta seus serviços, né? Mas você sabe alguma coisa sobre o agente laranja, Fábio? Olha, Jorge, agente laranja, eu vou te ser sincero, eu não sei muito, não. Eu sei que ele foi usado na Guerra do Vietnã. Tá tendo uma polêmica aqui no Brasil, que eu não sei se isso é verdade ou não. Já colocaram imagens de aviões da Força Aérea Americana pulverizando agente laranja na Amazônia. Eu acredito que isso seja montagem. Sabe, por pior que fosse o Exército Brasileiro, as Forças Armadas no Brasil, eu acho que isso aí é uma coisa que atenta contra a nação. Então, eu não acredito que o governo brasileiro, nem o próprio Exército, as Forças Armadas iriam admitir um avião americano, ou seja lá de qualquer outro país, ou mesmo um avião brasileiro, fazer isso na Amazônia. Porque isso é corrosivo, isso destrói não, tudo. Isso, sabe, não tem. Isso para mim é montagem, é sensacionalismo que é criado, como muita coisa que é criada na internet, que a gente sabe que é mentira e que não tem fundamento nenhum. Lamentavelmente, né? A internet, o que poderia ser, digamos, um meio mais ou menos semelhante ao que podemos considerar telepático, ou que as pessoas podem se comunicar simultaneamente em qualquer parte do mundo, várias ao mesmo tempo, no entanto, às vezes se torna tão nociva, né? Porque, no meu ponto de vista, e esta atitude, vamos dizer, em relação a essa notícia que você ouviu, se isso realmente fosse verdade, então o quê? Seria uma declaração aberta de guerra contra nós brasileiros, não é isso? De guerra ou de genocídio, né? Porque... Genocídio? Peraí, genocídio, né? Um governo que permite que seja lançado no seu próprio país um produto que você sabe que é altamente mortal, isso, para meu ponto de vista, é genocídio. Então você tem que ir lá e tirar esse governo de lá a tapa, né? Porque não tem outra solução. Eu, honestamente, eu não duvido que o brasileiro tenha essa capacidade. O brasileiro já fez isso uma vez. Mas eu não sei, eu tenho a impressão que de vez em quando o brasileiro ele se deixa levar por conversas. Eu acho fácil nessa conversa política, não é isso? Ou seja, nas promessas, não é isso? Eu acho que o que acontece aqui com a gente é comodismo, viu, Jorge? Ou seja, todo mundo quer apenas ter o seu conforto e acabou. Eu acho que é comodismo. Cada um pensa em si e, meu vizinho está se ferrando, que legal, sabe? É assim, infelizmente o brasileiro ele tem essa cultura. Ele não tem uma cultura de solidariedade
Ele é solidário com os povos de fora. Ele vê uma catástrofe acontecendo lá no Haiti, lá na Índia, lá no fim do mundo, ele se comove com aquilo. O pessoal de um outro estado aqui vê como aconteceu no Rio de Janeiro, com as enchentes, com as chuvas, os deslizamentos de terra que mataram várias pessoas, aí o povo se comove. Mas ele é incapaz de sair da casa dele para ajudar o vizinho dele a carregar um saco de compra para dentro de casa, ou se o cara está precisando de alguma coisa, sabe? Isso são poucas pessoas que fazem. Basta dizer que São Paulo mesmo é uma cidade que a maior parte das pessoas moram em prédios. E pouca gente conhece o vizinho que mora no seu próprio andar. Eu concordo, Fábio. Existem vezes que você mora 20 anos no mesmo prédio e você não sabe quem mora na sua frente. Ou seja, no apartamento na frente do seu, né? A minha tia morava, essa tia que faleceu há 2 anos atrás, 3 anos, ela morava em apartamento. Eu fiquei morando com ela uma época, foi quando minha esposa faleceu, que eu fiquei em São Paulo. Fiquei 1 ano e meio lá e ela falava para mim, ela falava, poxa, eu tô aqui há mais de 20 anos, eu não conheço ninguém no prédio. Você tá aqui há uma semana, você já fez amizade com todo mundo. Eu falei, escuta, eu sou assim. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de ter amigos, eu gosto de, sabe, chegar num lugar e saber que eu não tô me sentindo um peixe fora da água. Que eu conheço alguém para conversar, para trocar ideia, ou mesmo uma hora que eu precisar. Eu falei, como é que você pode viver 20 anos num lugar rodeada de vizinhos, no mesmo prédio, repartir elevador com a pessoa e não ter amizade com ninguém? Eu acho que a partir de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite já nasce alguma coisa, não é isso? Lógico, não é? Pelo menos, poxa, um edifício é nada mais do que uma comunidade. Correto. Se você se isola morando dentro de um prédio, então vai morar no meio do mato, pô, e vive isolado de uma vez. Né? Mas é como você falou, apesar que não é só o brasileiro. Eu conheço muitos países, Fábio, e honestamente existem países que você, até dentro do próprio trabalho, você só convive profissionalmente com aquelas pessoas. Você não consegue manter uma relação, você não consegue desenvolver uma relação. São fechados. No entanto, quando acontecem esses tipos de catástrofes, como você mencionou, são as primeiras pessoas em fazerem movimento para ajudarem os que estão lá. Eu lembro, foi em 2005 que houve aquele tsunami, não é isso? Acho que foi. Se não me engano, foi em 2005. Final de 2004, por aí. Foi por aí, Lá no Haiti, no né? Haiti, exato. Aí o que aconteceu? Foi final de 2004, janeiro de 2005, uma coisa assim. Eu estou lembrado que nessa época eu estava em Munique. E eu lembro que os alemães, eles são muito duros, eles são frios, eles não têm uma relação, eles não conseguem manter uma relação nem com eles próprios. Imagine com pessoas que eles consideram, digamos, de países de terceiro mundo. Mas eu sempre fui furando. E lembro que eles não queriam nem ouvir falar em um ajudar o outro. Mas logo que aconteceu esse tsunami e que começaram a fazer o apelo, o pedido para angariarem, digamos, alimentos e medicamentos, nossa, foi um movimento dentro de Munique que você não faz ideia. No entanto, logo que passou essa febre do tsunami... Voltou tudo como era antes. Ou pior. É impressionante. Então, eu não consigo entender essa questão. Digamos, eu não sei se é essa postura do ser humano, né? Eu não sei nem se é uma postura ou se é, digamos, é aquela, digamos, uma alteração comportamental devido a uma demência que ele procura, digamos, resgatar em acontecimentos imediatos, ou se ele, na verdade, quer uma privacidade. É confuso, Fábio. Honestamente, é confuso. Mas, sabe, eu tenho aqui também outra pergunta para fazer para você. No caso, essas empresas que trabalham com manipulação genética, será que, voltando a perguntar, né, porque nós já falamos, será que esses políticos realmente não entendem que essas empresas como a Monsanto e outras que sabemos que existem 1000 tipos de empresas aí manipulando tudo e todos, não estão prejudicando a população?
Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando, digamos, de países. A Índia também é considerada um país emergente. E muitos outros países. Será que esses políticos, essas pessoas que se dizem, digamos, ligadas à área, digamos, a filosofias, religião, será que eles não têm noção de tudo isso que está acontecendo? E promoverem pelo menos um movimento para dizer, olha, nós estamos aqui, estamos vivos e queremos continuar vivos? Sabemos que existe uma filosofia, cada um cuida da sua vida. Mas até que ponto essa filosofia realmente ela é válida? Eu acho que nas condições de seres humanos, nós temos que, pelo menos, olhar para o outro. Não é ser, digamos, assumir responsabilidades. Mas se estamos todos inseridos nesse mesmo contexto, eu acho que a responsabilidade existe, né? Então, isso eu creio que nós, nas condições de seres humanos, estamos apenas, digamos, rejeitando aquilo que tanto falamos, que é a responsabilidade. Fábio. Jorge, eu vou... Fala. A Jaguar Negro, ela tem, digamos, um potencial muito grande. Existem muitas pessoas que estão querendo desenvolver um trabalho. E pode ter certeza de uma coisa. Eu creio que a Jaguar Negro, ela não vai, digamos, com o tempo, se limitar apenas a cuidar de espécies em extinção. Eu creio que ela também vai ter, de alguma forma, desenvolver um corpo, digamos, de profissionais ligados à psicologia e que realmente gostem e entendam da área e que saibam o que é essa área para, digamos, levar essa grande massa que está correndo desenfreadamente, quase que em direção ao suicídio, a se conscientizarem que a vida não é isso. Pode falar, Fábio. Não, voltando àquele assunto que você estava dizendo em relação aos políticos, eu não vou te dizer que eu não acredito nisso, porque se a gente parar para pensar, acho que tem alguma coisa, um fundo de verdade nisso. Todo mundo sabe que o planeta hoje está com 7 bilhões de habitantes e cada dia cresce mais. Isso a gente até conversou na outra entrevista a esse respeito. Vai chegar num ponto que não vai ter mais alimento para esse povo, como já está chegando nesse ponto, né? Que não vai ter mais alimento, não vai ter mais espaço para pôr tanta gente. E eu, há pouco tempo atrás, eu fuço muito na internet, eu fico procurando matérias para ter conhecimento sobre aquilo que está acontecendo, né? Porque a gente vê tanta informação distorcida, vê tanta coisa que você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então eu acho que, como a gente estava dizendo, nem tudo que é postado na internet é verdade e nem tudo é mentira. Mas eu vi uma coisa na internet que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, muita gente acha que isso aí é aquela história da conspiração, né? Mas se você parar para pensar, tem um fundo de verdade nisso. Qual é a única forma de você controlar uma população mundial para ela parar de crescer ou para reduzir o consumo dessa população? É você extinguir parte dessa população. E como é que você faz isso? É provocando justamente... Liberando produtos no mercado para que eles para que essa população consuma, adquira doenças que vão matá-los. Então eu acho que tudo isso que está sendo feito, de sementes transgênicas, de produto feito com transgênico, de várias coisas, de países virarem as costas, você quer pior do que a Etiópia, na África. E a gente sabe que a África não é um país pobre como todo mundo pensa. Não, é um dos mais ricos. É o continente mais ricos que tem. A África, eu não sei se eu posso estar até falando besteira, mas eu acho que o continente africano é o maior do mundo. É o maior do mundo e mais rico. Certo? E você vê que dentro do próprio continente africano tem países lá dentro que a miséria é muito maior do que qualquer favela que possa existir no Brasil.
Agora Ou em qualquer você, outro lugar do mundo. eu entendo. Agora também, nesse caso, existe também uma explicação. Porque vamos dizer que os conquistadores, porque existem muitos países na África que até hoje, ou até pouco tempo atrás, eram colônia. Então, digamos que os países, os conquistadores, eles só se preocupavam em extrair a riqueza desse continente. Mas nunca se preocuparam em levar a informação, nunca se preocuparam em alfabetizar. Então, devido a isso, que no caso, como a Etiópia, o Zaire e outros países que existem, que sabemos que são extremamente, eu conheço inclusive no Congo, pelo amor de Deus, a pobreza é muito grande, são pessoas altamente rudes, pessoas embrutecidas, a pobreza é muito grande. No entanto, a riqueza é fabulosa. Só que Moçambique, está concentrada na mão de alguns, não é isso? pouquíssimos. A mesma coisa Moçambique. Moçambique, hoje, é um dos países onde as minas de carvão é a grande corrida. Vamos dizer que lá em Angola, em Luanda, Angola mesmo, Angola também está sendo um país extremamente cobiçado pelo mundo. Mas por quê? Por causa dessa explosão de riqueza que eles estão apresentando. Mas que adianta ter a riqueza se não sabe administrar? Que adianta todo esse processo, esse mecanismo, digamos, de querer endurecer, criar uma espécie de ditadura para se protegerem, se eles não têm, digamos, como manterem isso por muito tempo? Eles não sabem o valor, a riqueza que eles têm. Então, por isso que muitos países na África, a maior parte da população está morrendo de fome. Aconteceria o mesmo no Brasil. Aconteceria o mesmo, Fábio, honestamente, aconteceria o mesmo no Brasil se... Não, aconteceria não, acontece, né? Acontece, mas a questão é que aqui no Brasil, pelo menos, nós temos uma vantagem. O brasileiro pode ser o que for, Fábio. Mas existe um detalhe que eu levo em consideração e que me faz respeitar o brasileiro e que, de alguma certa forma, até o brasileiro é respeitado em alguns países, não vou dizer todos. O brasileiro, ele quando faz alguma coisa, seja boa ou má, ele mostra abertamente, ele não esconde. Ou seja, que o brasileiro, ele é natural, ele mostra o que ele é logo de saída, de entrada, vamos dizer assim. Enquanto que a população de outros países simplesmente fazem tudo, como dizem, escondido, na surdina. Você vai saber anos depois que aconteceu. Como até um dia atrás, aí eu estava até conversando com uma paciente, e ela dizendo, vocês brasileiros têm uma coisa que eu considero fantástica. Aqui no Brasil todo mundo sabe que existe a corrupção, que existe o roubo. E eu disse, certo, no seu país também existe a corrupção, existe o roubo. Sim, só que no Brasil, quando um político é corrupto, a televisão mostra. Eu disse, exatamente, no seu país esconde, né? É. Então, o que acontece é isso. Então, o Brasil ele pode ter, digamos, uma gama de políticos altamente corruptos, mas, de uma certa forma, todo mundo sabe. E, queira ou não, o brasileiro ainda tem aquele jogo de cintura de correr atrás da liberdade, enquanto que outros países nem sequer imaginam o que possa ser uma liberdade. Eu acho que o mal desse mundo, Jorge, que nem eu te falei, é a ganância acima de tudo, a luta pelo poder acima de tudo, acima dos próprios direitos humanos, direitos não só humanos, vamos dizer, dos direitos à vida, tá? E enquanto não houver uma conscientização mundial de que esse planeta é o único lar que nós temos e que se a gente continuar destruindo isso tudo por ganância e por dinheiro, nós não vamos ter para onde ir. Realmente não vamos, Fábio. Porque muitas pessoas, inclusive, quando eu digo que toda tecnologia ela é experimental, porque realmente sabemos que ela é experimental, existem pessoas que ainda se iludem, que provavelmente venhamos a até colonizar algum planeta próximo. Nós estamos muito longe disso. Mas se o homem hoje está, digamos, é uma utopia, isso é ficção. Nós não temos
se vamos considerar isso que a NASA está desenvolvendo, tudo isso é obsoleto, tudo isso são coisas que não têm condições de manter vida por muito tempo no espaço, nós sabemos disso. E mesmo se tiver, não seremos nós que vamos estar lá, Lógico né? que Isso aí é não. coisa para daqui 100, 200 anos. Fábio, você está Daqui sendo 100, generoso. se você parar para pensar, Jorge, se contar de hoje a 150 anos, ninguém que vive no planeta hoje vai estar aqui. Ninguém. Eu creio que menos, Fábio. Então, Eu para já que tanta ganância? não sei. Honestamente, eu não entendo o comportamento humano. Essa postura. Eu até brinco com o pessoal e falo, gente, essa vida você não pode levar ela muito a sério porque ninguém sai vivo dela. Você acredita que tem pessoas que acreditam que não vão morrer nunca, Fábio? Não, eu acredito, porque senão os faraós não teriam enterrado seus pertences, né? hã? Não teriam enterrado toda a fortuna com eles e escravos e tudo mais. Então, né, os seus serviçais, a fortuna toda, eles foram, e a fortuna tá toda aí, né? Pois é. Só Deus sabe o que tem debaixo daquelas Não, pirâmides, né? Quem sabe não é a solução para resolver, digamos, a fome do mundo. Jorge, a solução para resolver a fome do mundo é diminuir um pouco a riqueza de certos países e distribuir mais para o mundo todo, sabe? Você quer resolver a fome do mundo? Conscientiza as pessoas que se elas, ao invés de terem 10 filhos, se elas tiverem um ou dois, elas vão estar reduzindo a população do planeta. Você não precisa matar ninguém, você só controla a natalidade. O Brasil, há uns anos atrás, era considerado um país jovem. Por quê? Porque o número de jovens no país era maior do que o número de pessoas idosas. Hoje o Brasil é um país velho. Porque Realmente. aqueles jovens daquela época se tornaram velhos de hoje. Eu sou um deles. Eu estou com 57 anos. Então eu também estou no caminho. Então, meu amigo, sabe, se você conscientizar as pessoas de que se ela tiver 10 filhos, ela vai estar contribuindo para que o planeta todo passe fome, ao passo que se ela tiver 2, ela vai estar reduzindo a população do planeta, vai estar dando uma vida melhor, uma condição de vida melhor para os próprios filhos, e não fazer como o governo brasileiro faz, essa porcaria de Bolsa Família, que incentiva o pobre a ter 20 filhos. Eu considero isso um crime. Sabe? É uma coisa que não dá para entender. Você vê o mundo inteiro andando numa estrada e o Brasil andando na contramão. É o único país que está andando na contramão. Mas, Fábio, eu vou lhe dizer uma coisa. Embora que muitos países digam que são ricos e que são considerados por muitos, existe uma informação que não é muito clara. Existe uma contradição nisso. Porque, honestamente, países que são considerados grandes potências são países que só vivem de fachada, sabia? Isso eu não sabia, não tinha certeza, mas já imaginava. Porque eu vejo pessoas que viajam para fora do Brasil, que quando voltam, ou que moram fora do Brasil, e quando voltam para cá falam, esse aqui é o melhor país do mundo para se viver. Porque aqui você tem de tudo, você tem liberdade, você tem... sabe, você pode não ter os seus direitos totalmente garantidos, mas você tem condição de levar uma vida decente. Basta querer e trabalhar para isso, você tem condição, tá? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que desde que se entende por Constituição, liberdade, eu acho que o Brasil é um dos países que assimilou com mais facilidade. Porque se formos analisar essa nossa liberdade, a nossa liberdade de expressão, ela tem poucos anos. Se não me engano, tem umas 3 décadas, né? No máximo, umas 4 décadas. Né? Foi a partir da queda do governo militar, né? Exatamente, A partir da queda da 75, ditadura né? na década de 70, 70, que a gente... 75. Você foi 77, 78, por aí. Não lembro direito quando foi a primeira eleição presidencial direta. Mas foi na década de 70. Pois é, no entanto, o que acontece? O Brasil é um dos países onde ele entendeu com mais naturalidade o que é, vamos até dizer, o que é essa liberdade. Porque existem países que falam em liberdade, eu te digo porque eu convivo e
convivi de maneira muito estreita, como falei, com países europeus e também do Oriente Médio, bem, aí nem vamos falar, mas países europeus, onde eles falam da democracia, onde você tem a liberdade, você pode se expressar. E você sabia que se fôssemos fazer uma entrevista como esta em Portugal, na Alemanha, na própria Espanha, nesse momento... Polícia já estava aqui batendo na minha porta. Já, tanto eu como você já estaríamos os dois presos. E tendo ainda que pagar multas, porque lá funciona assim. Você, além de ir, digamos, de ser, digamos, processado, você ainda tem que pagar uma multa. Porque você está ferindo, vamos dizer assim, a imagem daqueles políticos que nada fazem. Então, na verdade, eu creio que muitos países que falam em democracia e que o povo até diz que tem a liberdade são mal informados, porque não entendem o que é democracia. O que eles vivem é uma ditadura disfarçada e o povo ainda diz, nós somos livres, tenham paciência, né? Vamos crescer, vamos colocar na cabeça que liberdade é você ter realmente a liberdade de se expressar. Tem países que, se você fala do presidente, você é preso. E, no entanto, é um país democrático. É um país que se mostra para o mundo como o defensor da liberdade. Então, eu entendo isso como uma grande canalice. Jorge, eu não acredito em democracia plena. Eu acho que nem a Grécia, que foi o berço da democracia, não tem a democracia verdadeira. Sabe? Eu não acredito nisso. Porque em qualquer país do mundo, em qualquer lugar que você vá, sempre vão ter aquelas leis que vão limitar o teu direito, limitar a tua liberdade. Então, eu acho que aqui a gente fala tanto de democracia e você é obrigado a votar. É uma contradição, não é isso? Se eu sou obrigado a votar, eu deveria ter o direito de retirar meu voto também, né? Exatamente. Então, na verdade, é uma democracia... Bom, se Não é? formos analisar, isso é uma coisa que eu sempre me questionei. Como é que eu posso me considerar, digamos, um homem livre se alguém me obriga a ter que fazer aquilo que eu não quero? Eu não quero votar. Por que eu tenho que sair de minha casa para votar por algo que eu sei que não vai funcionar? Por pessoas que você sabe que não vão fazer nada, né? Então eu estou me obrigando a ser cúmplice. Então também isso é uma grande máfia, que Deus me perdoe, mas eu acho que é a realidade. Não, mas é complicado. Se a gente for parar para pensar em tudo que acontece dentro de um país, dentro de uma nação, você fica louco, você fica louco. E é justamente nesse aspecto que eu me refiro, que os guerreiros, quando nascem, eles já nascem prontos, são guerreiros naturais, porque eles já nascem com uma causa definida. Então, você, no seu caso, você está lutando, está remando contra a maré. Vamos até ser claros, porque ao mesmo tempo que você está lutando para desenvolver, fundar, criar uma estrutura para salvar vidas, do seu lado provavelmente tenha dezenas que estão pensando em como tirar vidas. Então, aí é que vem o grande choque. As pessoas são mais afeiçoadas a destruir do que a construir. Enquanto você se propõe a desenvolver um trabalho, pode ter certeza que muitos só querem eliminar, digamos, você da face da terra. Você passa a ser um alvo a ser abatido, não é isso? É o que eu te falei na entrevista passada. Enquanto um caminha construindo, vem 10 atrás destruindo, né? E realmente, a partir do momento que você tenta fazer alguma coisa para preservar, para o bem comum, bem coletivo, você vai pisar no calo de muita gente. Mas eu te faço uma pergunta que inclusive um dos nossos ouvintes, que é de Samara, não faço ideia de onde seja, mas pergunta: se atrás de todo esse processo de desenvolver, digamos, essa estrutura, as suas renúncias estão, digamos, incluídas. Ela está se referindo aqui ao Instituto, no caso? Ao Instituto. Eu entendo assim, como para você ter, digamos, desenvolver esse trabalho, você vai ter que renunciar muita coisa. Vai renunciar a quê mais? Eu já renunciei a tudo.
Não tem mais a que renunciar. Então só é avançar. Eu moro num trailer, não sou aposentado, não recebo pensão de ninguém e estou com intenção de fazer alguma coisa para direcionar minha vida naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu acredito. Eu acho que não tem mais o que renunciar. Hum, Se tiver também, a gente renuncia, ué. Não tem problema. Eu acho que quando você luta por um objetivo, o resto é resto, sabe? É, eu acho que tem razão. O resto torna-se consequência, não é isso? Né? Concordo plenamente. Fábio, eu agradeço pela sua presença. Esse bate-papo foi vamos dizer, mega Obrigado, Jorge. instrutivo. Esclareceu muita coisa para muita gente. Eu Hoje, aqui. hoje acho que a gente falou mais a parte sobre política, que é um assunto que realmente dentro do grupo eu tento evitar, para não misturar as coisas, Mas aí é sabe? que está, Fábio. Eu Mas, entendo. mas é um assunto que, infelizmente, a gente convive com ele. E você E não vai poder mesmo fugir. para poder fazer, mesmo para poder criar esse instituto e tentar salvar alguma coisa, eu dependo de leis que são feitas por políticos ou de combater certas leis que foram feitas irregularmente, né? Então, eu acho que é importante também a gente conversar sobre isso para ver que não é só a parte humana, mas tem a parte física, vamos dizer assim, a parte política da coisa, que a gente tem que bater de frente. E nós vamos ter que bater de frente com muita gente. E com Isso você pode certeza. ter certeza. Essa máquina, essa burocracia, ela é pesada. Mas é aquele tipo de coisa. Muitos, como lhe falei, muitos advogados, pessoas ligadas à área jurídica, eu creio que eles vão lhe procurar, sim, viu? Então, isso já torna Deus te ouça. bem mais leve, porque a intenção de cada uma desses encontros que nós temos aqui na Web TV, Espaço Jorge Guedes, e Web Rádio Espaço Jorge Guedes, não é simplesmente promover a Jaguar Negro, não, é esclarecer à população que um trabalho está sendo feito, que está sendo desenvolvido um projeto em benefício da própria humanidade. Não se trata somente de salvar animais. Não. Se trata de conscientizar a humanidade. Então você que quer fazer alguma coisa, quer ser útil e ainda não sabe por onde começar, comece por aqui, conosco, com Jaguar Negro. Fábio, você gostaria de deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes que, não tem nem... Marianita, por favor, você pode passar aí o Google, deixar uns 2 segundinhos, 3 segundinhos, para podermos... O que foi que eu fiz? Ah, sim, eu sempre faço aqui. Perfeito, aqui ele já vai voltar, aqui já... Isso. Olha, foi bobagem que eu fiz aí, viu? É que a tecnologia, eu ainda estou me habituando com ela. É por isso que eu digo, precisa estar familiarizado. E se não estiver, pode ser que um único descuido já é bobagem suficiente. Fábio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas essas pessoas, porque eu não consegui abrir aqui para ver quantas cidades, mas deixa eu tentar aqui só um segundinho, que aqui eu já posso ver, é que eu sempre estou cometendo alguns pequenos errinhos. Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou? Que eu já lhe digo. Mas se eu não conseguir depois, de qualquer maneira... Devagar se acostuma com isso tudo. Exatamente. É só uma questão de tempo mesmo. Agora, você quer ver alguém fazer isso rápido? Bota uma criança de 10 anos de idade aí que você vai ver como rapidinho ele mexe nessa aparelhagem toda. Não preciso 10 anos, basta 5, 6 anos. 5, 6, né? Já nasce com a mão no teclado, Já, né? é impressionante. Aqui eu creio que vou conseguir. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, aqui ainda não consegui. Bem, eu acho que eu vou ficar devendo isso aqui, não só para Fábio, mas para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, torcendo pela Jaguar Negro. Mas eu creio que consegui alguma coisa ali, não foi, Marianita? Não sei se consegui direito, mas tudo bem. Eu creio que foi o... Então, Fábio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse público magnífico que nos acompanha. Bom, Jorge,
A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, é a seguinte: nada nesse mundo está aqui por acaso. Tá? Eu acho que assim como o ser humano existe, existem os animais, existem os insetos, existem as plantas, e tudo tem seu papel na natureza, tudo tem sua função na natureza. Se você retira um elo dessa corrente, que eu chamo de linha da vida, ela vai se quebrar. O que vier após esse elo vai deixar de existir. Isso tem que ser lembrado por todos os homens desse planeta, porque o último elo que está nessa corrente somos nós. O ser humano é o topo da cadeia alimentar de todas as espécies existentes no planeta. Se você começar a retirar espécies da base dessa pirâmide, as outras todas vão padecer e vão deixar de existir. Então, eu acho que as pessoas teriam que ter consciência. Como eu disse antes, esse planeta é o único e verdadeiro lar que nós temos. Se nós os destruirmos, nós não vamos ter para onde ir. E por que falar então de gerações futuras? Porque usam isso para cometerem tantas coisas erradas, tanta destruição em nome das gerações futuras? Por que os governos se utilizam disso para se autopromoverem quando a gente sabe que nada vai ser feito daquilo que foi prometido? Que é só uma fachada para eles fazerem o que eles realmente querem. Eu acho que está... A época que nós estamos vivendo, que todo mundo ficou preocupado com a previsão maia de que o mundo iria acabar em 2012, isso é tudo besteira. As pessoas têm que se preocupar com o seguinte: a previsão maia, ela dizia que a partir de 2012 iria ocorrer uma conscientização mundial. E é o que está acontecendo. As pessoas cada vez mais estão se conscientizando de que o nosso papel aqui é de guardiões e não de donos. Exato. Porque ninguém é dono do planeta. Somos apenas fiéis depositários, não é isso? Nós somos ferramentas de uma força muito maior que rege tudo que existe nesse universo. Nós não somos donos da Terra, nós fazemos parte dela e de toda a vida que existe aqui. E somos elos da mesma corrente que eles também fazem parte. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Que as pessoas tenham mais consciência, pensem muito antes de cometer uma atitude, antes de prejudicar alguém ou derrubar uma árvore só pelo fato de derrubar, porque ela está ocupando espaço, ou matar um animal por prazer, por sadismo, sabe? Vamos respeitar um pouco mais a vida. Respeitando a vida dos outros, nós estaremos respeitando a nossa também. E o Jaguar Negro está aberto a todos aqueles que quiserem lutar com a gente nessa batalha, que é uma batalha longa e infinita. Porque enquanto existir duas coisas nesse universo, chamadas bem e mal, essa luta nunca vai acabar. Sem dúvidas. Concordo plenamente. Amigos, eu, Jorge Guedes, em nome da Web TV Espaço Jorge Guedes e o meu programa Ciência e Espiritualidade, convido a todos para no dia 22, no dia 22, terça-feira, às 22 horas, estarem aqui comigo, onde será feita uma entrevista com um convidado também super, hiper, mega especial, que é o Ed Ribeiro, o artista plástico conhecido mundialmente e que nos concede essa entrevista de uma maneira muito carinhosa. E este trabalho que estamos encerrando agora, dentro de alguns minutinhos, já vai estar sendo reprisado na própria Web TV Espaço Jorge Guedes. E dentro de algumas horas estará em todas as redes sociais.
inclusive no YouTube, à disposição de todos. Caros amigos, a todos um bom fim de semana. Muito obrigado pela presença. Fábio Fernandes, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e por todo esse esclarecimento. E, de antemão, já estou convidado para a próxima entrevista. Obrigado, Jorge. Agradeço a todos que estiveram com a gente até agora. Desculpem alguma falha nossa, porque programa ao vivo não acontece isso. No começo da semana nós tivemos um problema de interferência. Hoje deu uma chuva brava aqui, eu achei até que nem iria dar para a gente fazer essa entrevista, porque Ilhabela depende de uma energia elétrica que vem do continente. E geralmente quando dá problema aqui de começar a chover, ventar muito, o mar ficar muito agitado, existem sistemas de desligamento dessa energia, né? Então eu achei até que a gente não iria conseguir fazer essa entrevista hoje por causa desse problema, mas graças a Deus correu tudo bem. E quero agradecer a você novamente, Jorge, pelo apoio, por estar com a gente nessa luta, pelo espaço que você cede para nós na web, rádio e TV, que é um espaço, sem sombra de dúvida nenhuma, muito importante para divulgar esse nosso trabalho. E sabe, é uma honra enorme ter você junto com a gente. Espero um dia a gente poder se conhecer pessoalmente, sabe, te dar esse abraço que toda hora eu te mando via mensagem, mas eu quero te dar esse abraço pessoalmente. E agradecer a todos que estão nos apoiando e nos ouvindo e que ainda irão nos apoiar, que eu tenho certeza que o Jaguar Negro ele veio para ficar. Isso não tenho a menor dúvida. Então, você que está aí do outro lado, uma boa noite, não esqueça. Jaguar Negro, o espírito da natureza. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, Jorge. Obrigado a você e a todos. Boa noite a você também, Fábio. Muito obrigado a todos. Pode levantar toda a coisa aqui, ó, longe. É do Fábio. Eu não digo que tem, mas eu faço. Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Hoje, nesta sexta-feira, estamos fazendo uma entrevista hiper especial. Primeiro porque se trata de um tema que está provocando uma grande revolução na mente de muitas pessoas que já tinham por tendência desenvolver algo que realmente tivesse um propósito que pudesse ser considerado como definido. Como eu disse na entrevista anterior, existem muitos guerreiros por aí. Mas os guerreiros eles se dividem, digamos, em grupos, onde entra, digamos, cada um defende a sua, digamos, batalha. Mas existem guerreiros que, lamentavelmente, não têm uma causa definida. E estes, nas condições de guerreiro, muitas vezes se tornam apenas meros observadores. No entanto, existem outros guerreiros que já nascem com o sangue correndo na veia, como realmente guerreiros com causa muito definida. E, neste caso, nós estamos hoje com um desses guerreiros, que já nasceu com um propósito muito, mas muito bem definido, que é Fábio Tabarini Fernandes, fundador do Jaguar Negro. E como ele, nós sabemos que esta luta é da humanidade, que está despertando para a existência do planeta Terra. Mas a essência
também a essência da humanidade, a vida animal e a vida vegetal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal que está... E também a própria estrutura de locomoção da equipe que vai, digamos, supervisionar essa área para que não haja, digamos, invasão, intrusos, porque sabemos que, infelizmente, existem muitos sem noção, muitos inconscientes, que quando sabem que existe uma área mesmo protegida, eles arriscam. Então, qual seria, na verdade, essa dimensão em termos de hectares, metros, para que possamos, digamos, desenvolver, ou seja, que as pessoas interessadas possam se apresentar, digamos, para realizar esse propósito? Bom, a área, Jorge, ela tem que ser uma área grande. Como você mesmo disse, nós temos que ter toda uma estrutura, não só de tratamento veterinário, mas de alojamento do pessoal que vai trabalhar com a gente no projeto, que praticamente nós iremos morar dentro dessa área, tá certo? É um trabalho que requer atenção 24 horas por dia, não adianta você fazer uma coisa que funcione só durante o dia, sendo que a maioria desses animais, eles possuem hábitos noturnos. Então, à noite é que o cuidado e a atenção tem que ser redobrada. Então é uma área grande. Eu não vou dizer em hectares, em alqueires, porque fica difícil da gente poder mentalizar. Mas tem que ter no mínimo 50 mil metros de área, daí para mais. Tá? Porque uma onça você não pode criar ela num espaço de 2 por 2. Você teria que ter uma área grande para ela poder se locomover e para ela não se sentir restrita, tá? Porque isso influi também no comportamento do animal. Se você tem um animal que está acostumado a andar 50 quilômetros por dia e prende ele num espaço de 2 por 2, esse animal vai ficar hiperestressado e vai ser muito difícil você conseguir trabalhar esse animal para poder dar o cuidado para ele que ele precisa ter, tá? Então tem que ter uma área grande para você ter a condição de ter os animais mais próxima da condição que ele teria na natureza, se estivesse solto, e ao mesmo tempo a gente precisa ter de vida na Terra. Minha postura deverá ser a de uma sentinela que guarda, observa e protege. Sendo assim, todas as boas ações que eu possa praticar e todas as gentilezas que eu possa dispensar a qualquer ser vivente não deverão ser esquecidas nem adiadas. Devo cumprir minha missão conforme me foi destinado e aproveitar esse momento para fazê-lo, pois nunca mais voltarei a passar por este mesmo caminho. E nele só deverei deixar como recordação as minhas atitudes, os meus amigos e as minhas pegadas. Fábio Tabarini Fernandes, fundador do grupo Jaguar Negro, o espírito da natureza. Lutamos por aqueles que não podem se defender e defendemos aqueles que não podem lutar. Esta é a condição dos guerreiros, defender aqueles que não podem se defender. Fábio, para nós você sabe que é uma grande honra aqui na Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes a sua presença. E eu começo fazendo uma pergunta que muitas pessoas têm, digamos, interesse em saber, que é: o que está faltando para que o Grupo Jaguar Negro se torne uma realidade incontestável, não somente a nível, digamos, Brasil, e sim a nível mundial? Com você, Fábio. Bom, primeiro eu quero agradecer pela leitura dessa mensagem, que realmente ela foi feita num dia assim de muita tristeza, tanto que até agora ela me comove, mesmo quando eu a escuto.
E o jaguar negro, ele precisa de um espaço, Jorge. A gente já estava em contato com uma pessoa que mostrou interesse em fazer uma parceria, mas passaram-se 5 meses e essa pessoa ainda não se decidiu, então eu já praticamente descartei essa possibilidade. A intenção nossa, como todos já sabem, é criar um centro de reabilitação, tratamento e reintrodução de animais silvestres na natureza. Mais especificamente, felinos de grande porte, que seria, no caso, as onças de todas as espécies, né? E também o lobo-guará, que é outro animal que é muito... não vou dizer marginalizado, porque é um animal protegido por lei, mas é um animal que está... É um dos topos da lista de animais em extinção aqui no Brasil. Há pouco tempo ficamos sabendo da existência de uma espécie de lobo-guará, que é o lobo negro, que eu nunca tinha ouvido falar, que foi avistado no norte e nordeste do país, e que é um animal muito raro. E então o nosso objetivo maior é trabalhar com esse tipo de animal para tentar recuperar essas espécies que estão sendo mortas, ou atropeladas, ou por caçadores. Enfim, são animais que, se ninguém der continuidade nesse trabalho que já vem sendo feito por algumas ONGs aqui no Brasil, mas que ainda são poucas, em breve eles vão estar extintos aqui. Então, o que a gente está precisando no momento é alguém que tenha uma propriedade rural grande e que tenha interesse em fazer essa parceria com a gente, para que nós possamos montar esse centro de reabilitação e dedicar a esse trabalho. Magnífico, Fábio. Fábio, você poderia nos dar mais ou menos as dimensões desse espaço? Porque sabemos que não é somente, digamos, levar esses animais para serem reabilitados. Também precisa, digamos, de uma clínica veterinária para poder acompanhar o estado de saúde desses animais e também a própria alimentação desses animais. Também, digamos, formar pessoas capacitadas para lidar com esses animais. Nos assistindo e nos ouvindo pela web rádio e TV Espaço Jorge Guedes. Espero que hoje a chuva não atrapalhe a gente. Pois eu estou sabendo que parece que está quase que um dilúvio aí, né, em Ilhabela, não é isso? Agora deu uma trégua, mas deu uma chuva forte aqui. Eu até achei que a gente não iria conseguir fazer o programa hoje. Muito trovão, muito raio, mas graças a Deus parece que o tempo está ajudando agora. Deu uma limpada e parou tudo. Então vamos dizer que as grandes inteligências do universo estão a favor desse grande encontro, desse encontro magnífico. Espero que sim, viu, Jorge? Sem dúvidas que sim. Eu sou Bem, pode ter certeza de uma coisa, Fábio. Eu sempre acredito que tudo tem um propósito. E os propósitos, quando eles são definidos, as grandes inteligências do universo, eles são os primeiros a dizer: o caminho está aberto. Então, podemos até encontrar algumas dificuldades, mas vamos dizer que essas dificuldades são apenas pequenos testes microscópicos para ver até onde vai a nossa capacidade de interpretá-los como pequenos desafios. E como guerreiros estamos aqui justamente para o quê? Enfrentar os desafios. E as nossas armas são o quê? A persistência. Então, a definição e, acima de tudo, digamos, usar o bom senso e saber o que é e o que não é, digamos, que deve ser feito, não é isso? Eu passaria agora, ou seja, vou aqui apresentar a vocês um hino, que no meu ponto de vista, depois que eu li esta mensagem, eu passei a considerar como um hino. Então, regendo minha própria vida. Passarei por este mundo uma só vez. Ele me foi confiado para que eu cuide de tudo o que nele já existia antes da minha chegada. Os pássaros,
as florestas, montanhas, rios e oceanos, e todos os animais que vivem neles. São da minha total responsabilidade. Devo respeitá-los, amá-los e protegê-los, pois deles depende a minha própria sobrevivência. Não devo praticar ações que venham a causar dor, sofrimento ou destruição a qualquer espécie